Oi, eu quero te convidar a nos próximos dias fazermos um estudo de Apocalipse 2 e 3, onde Jesus direciona às 7 igrejas da Ásia uma carta para cada uma delas. A leitura que eu quero fazer com vocês é uma leitura pessoal. É nós olharmos para essas cartas como se elas fossem endereçadas, e elas são endereçadas para mim, para você, para minha e para a sua igreja. Então eu te convido a fazer essa leitura pessoal dessas cartas. Apesar dos tipos de interpretação histórica, interpretação moral ou literal, essa carta ela é para nós hoje, em 2026. Ela é para mim, ela é para você, ela é para minha igreja, ela é para a sua igreja, ela é para o meu pastor, ela é para o seu pastor. Então nós vamos olhar para dentro da nossa igreja, tá? Mas eu te convido a olhar para dentro da sua igreja, de você, e não a igreja do outro, né? Nós vamos olhar para o cisco que está para a trave que está no nosso olho, e não para o cisco que está no olho do nosso amigo, né? E nós vamos descobrir nesse olhar como e quanto que nós parecemos com um pouquinho de cada uma dessas igrejas. E essa autoanálise eu te convido para fazer justamente para nós melhorarmos aquilo que nós temos que melhorar, aceitar as advertências de Jesus quanto àquilo que está errado, que precisa ser repreendido, e também ver aquilo que nós estamos fazendo correto e continuarmos, né, fazendo correto ou melhorando. Em Romanos 15, 4, diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Então, tudo aquilo que foi escrito para uma dessas igrejas é para mim, é para você também. Porque a Bíblia, ela é atemporal. A Bíblia não tem isso aqui foi escrito especificamente para os apóstolos. Não, foi escrito para o nosso ensino, para que nós aprendêssemos com aquilo ali. E nós vemos que as profecias, por exemplo, uma profecia às vezes ela acontece, mas não no seu âmbito completo. Ela se repete um pouco mais à frente, com uma maior proporção, e talvez futuramente numa proporção ainda maior. Então ela tem um reflexo, assim como você joga uma pedrinha na água, ela faz aquela primeira ondinha ali, ela começa a se espalhar, assim é a palavra de Deus, ela é para todos nós, né? Billy Graham já dizia que a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Então a Bíblia, ela é atemporal, ela serve para nós em todo o tempo, né? Eclesiastes 1:9, Salomão dizia que não há nada novo debaixo do sol. Então nós temos que olhar para ela com esse olhar de ensino para as nossas vidas. Eu quero te convidar a olhar para cada uma dessas cartas, não pensando na igreja de João, ou na igreja de Pedro, na igreja de Policarpo, não. Eu quero te convidar a olhar para a nossa igreja, para nós hoje, para mim e para você como igreja hoje. Então vou pedir que você abra o seu coração, abra a sua mente, entenda essa mensagem das igrejas, que ela é para nós hoje em 2026, e ainda mais forte ainda, porque nós estamos muito perto da volta de Jesus, né? Por que estudar o Apocalipse? Eu já me vi com pessoas me criticando porque eu gosto tanto de estudar escatologia, né? O livro de Apocalipse, ele começa assim, capítulo 1, no versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então aqui nós temos duas categorias de pessoas: aqueles que leem somente e aqueles que leem, ouvem e guardam. E é interessante que o versículo começa com bem-aventurados ou felizes são, né? Então é o único livro da Bíblia que diz que aquele que lê, que ouve, que guarda é feliz. Por quê? Porque conhece as coisas que o Senhor tem preparado, conhece a tribulação, mas também conhece principalmente o fim e a vitória, né? Então nós vamos trabalhar com alguns simbolismos aqui. No versículo, vou ler com vocês do versículo 11 ao 13, que diz assim, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cintura de ouro. Aqui no versículo 13,
primeiro, essas cartas, né, João recebeu quando ele estava na ilha de Patmos. João estava lá em uma espécie de prisão, né, uma prisão, né, ele estava preso na ilha de Patmos, e João recebe então essa visão do Apocalipse do próprio Deus. E ali no início, João sabe quem está falando com ele, né, é explicado quem está falando com ele, e aqui no versículo 13, ele diz assim, que quem falava com ele era Jesus. Então, ele diz assim, ó, que Jesus e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem. Aqui, Jesus passeia no meio das igrejas, né? Ele está presente no meio de nós. E aí eu quero te chamar a atenção para pensar, quando você está na igreja, lá no templo que você vai, né? O que Jesus está vendo? Será que Jesus está te vendo olhar a roupa dos irmãos e criticar? Olhar a postura dos irmãos e criticar porque ele está adorando assim ou assado, levantando a mão ou sentado ou ajoelhado ou chorando? Será que Jesus está te vendo olhar o celular, mandar mensagens, jogar, às vezes até se comunicar entre irmãos ali mesmo, né? Um está no banco, outro está no outro e mandando mensagem ali. Será que é isso que Jesus está vendo você fazer? Ou será que Jesus está vendo você conectado ali com Ele, buscando o Espírito Santo? Você teria orgulho ou vergonha daquilo que Jesus está vendo dentro da sua igreja? Não só de você, né, mas dentro da igreja como um todo. Será que ele teria orgulho ou ele teria vergonha do que ele está vendo dentro das nossas igrejas hoje, né? Vamos pensar nisso, sem julgar ninguém. Pensa em você. Então, no decorrer do estudo do capítulo 2 e 3 de Apocalipse, nós também vamos fazer um paralelo com as 7 parábolas que existem no livro de Mateus, no capítulo 13. Ali tem 7 parábolas, e essas parábolas, para cada igreja, a gente vai achar um paralelo com uma parábola do capítulo 13 de Mateus. Então, se você quiser adiantar e já ir fazendo uma leitura do capítulo 13 também, para você relembrar as parábolas, é bom. Então, é isso. Eu te espero amanhã, quando nós vamos começar pela carta à igreja de Éfeso. E aí aqui eu queria até complementar, né? Por que será que Jesus começou com a igreja de Éfeso? Ali haviam mais de 7 igrejas na Ásia, mas ele nomeia 7 igrejas. E por que será que ele começou com a igreja de Éfeso? Eu tenho para mim que ele tenha começado com a igreja de Éfeso justamente porque Éfeso foi a porta de entrada para que o evangelho se espalhasse por toda a Ásia Menor. E nós vamos ver isso a partir de então. Então, Éfeso seria como uma espécie de igreja-mãe para as outras igrejas, né? Foi através de Éfeso ali, na luta dos cristãos de Éfeso, que o evangelho se espalhou por toda a Ásia Menor e atingiu toda a Ásia. Então, esse é o meu parecer, né? Aqui no versículo 20, ele diz assim, ó, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, esses anjos das 7 igrejas seriam os pastores ou líderes daquelas igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, essas cartas, elas são direcionadas aos pastores, aos líderes da igreja daquela época, tá? E os candeeiros são, então, as igrejas em si. E lembre-se disso, a partir de hoje, quando você for para a igreja, lembre-se disso. Jesus, ele está passeando no meio da igreja. E o que será que ele está vendo no meio da sua igreja? Eu te espero amanhã para nós começarmos esse estudo e confrontarmos aquilo que nós temos vivido no dia a dia, aquilo que nós temos sido como igreja. Que Deus abra o seu coração, a sua mente, que você esteja tão ansioso quanto eu para nós estudarmos as cartas às 7 igrejas da Ásia.